Olá, pessoal! Hoje vamos conversar um pouco sobre os tipos de precaução e isolamento. Nas últimas aulas, conversamos sobre medidas de biossegurança, como o uso do equipamento de proteção individual, o uso do equipamento de proteção coletiva e também as técnicas de higienização das mãos. Hoje vamos continuar falando de biossegurança, dessas medidas, só que vamos falar dos protocolos, hein? Mas antes de falar dos protocolos, a gente precisa discutir alguns conceitos que são importantes, né? Primeiro conceito: o que é contaminação? Contaminação é quando eu tenho a presença de micro-organismos em superfícies sem vazão textual, que pode ocorrer em objetos inanimados ou nos seres humanos. Um exemplo de contaminação é a microbiota transitória das mãos, que é aquela que a gente consegue remover com o processo de higienização das mãos, né? Outro exemplo, quando a gente toca em qualquer objeto, a maçaneta da porta, naquela maçaneta vai ter micro-organismos que foram trazidos através de outras mãos, né? Então a maçaneta ela vai estar contaminada. Colonização. Colonização é quando eu tenho crescimento e multiplicação de um micro-organismo em superfície epitelial do hospedeiro, sem expressão clínica ou imunológica. É a microbiota humana normal, né? Então, a gente tem vários micro-organismos que residem na nossa pele, no nosso sistema digestivo, e eles não causam nenhum agravo para a nossa saúde. Então, isso é o processo de colonização. E a infecção é quando a gente tem danos decorrentes da invasão, multiplicação microbiana e ocorre uma interação imunológica, ou seja, a partir do contato com esses micro-organismos, a gente começa a desenvolver sinais e sintomas que vai caracterizar uma determinada doença. Então, quando eu tenho uma infecção, eu já tenho o início de um processo patológico. Então, como que vai acontecer esse processo de infecção, né? Ele acontece através da cadeia epidemiológica de transmissão, que a gente vai ter alguns agentes, né, nessa cadeia. Primeiro, eu vou ter sempre um hospedeiro suscetível, né, que é aquela pessoa que vai hospedar o micro-organismo, que pode ser pacientes imunossuprimidos, ou seja, que tem o seu sistema imunológico alterado, idoso, recém-nascido, queimado, cirúrgico, né? Qualquer pessoa que esteja em um ambiente hospitalar, que precise de algum atendimento, né? Esse hospedeiro, ele pode ter contato com o agente infeccioso, né? O que vai provocar a infecção, que pode ser bactérias, fungos, vírus, protozoários, parasitas. E esses agentes, ele pode adentrar, né, ao hospedeiro, ao paciente, por diversas fontes, como através de pessoas, né, ali até mesmo os profissionais de saúde quando fazem o cuidado, através da água, de medicamentos, de equipamentos, se não forem higienizados corretamente, né. E esse agente infeccioso, ele também sai desse organismo do hospedeiro, né? E sai como? Através de excreções, secreções, gotículas e outros fluidos. E aqui na porta de saída, eu também posso estar, esse paciente ele pode transmitir essa infecção para outras pessoas, né? Como se dá essa forma de transmissão? Através do contato, direto ou indireto, através da via aérea, que a gente vai estudar um pouquinho sobre gotículas e aerossóis. E como, né, qual que é a porta-entrada? Como que ele entra no organismo do hospedeiro? Através do trato gastrointestinal, através do trato respiratório, do trato urinário, a pele não íntegra, através das mucosas, né? Então, a gente vai formando essa cadeia epidemiológica. Então, vou ter sempre um hospedeiro, um agente, que vai ser transmitido através de uma fonte, né? Por contato. E a gente precisa observar esses conceitos para a gente falar um pouquinho sobre os protocolos de biossegurança.
Pensando, né, naquela cadeia epidemiológica de transmissão, a gente vai ter aqui as medidas de controle, né? Por exemplo, como que a gente vai controlar essa infecção no hospedeiro, né, suscetível? Através do tratamento da doença, reconhecer os pacientes de risco, né? Então, a gente vai saber qual que é a doença e a partir dessa doença a gente vai aplicar o protocolo que seja necessário para que a gente use medidas de biossegurança para prevenir, né? A gente vai identificar o agente infeccioso, qual que é o micro-organismo, qual que é o tratamento mais adequado. A gente tem que ter medidas para controlar aqui a fonte, né, que é boas condições de saúde e higiene pessoal, a limpeza do ambiente, a desinfecção, que a gente vai conversar sobre isso em outra aula, esterilização, né? A gente tem que ter cuidado quando está manipulando aí a porta de saída, né? Então, utilizando os EPIs adequados, descartando os resíduos adequadamente, né? Contendo secreções e excreções. E em relação às formas de transmissão, tá sempre higienizando as mãos, tendo cuidado, preparo no transporte de alimentos, desinfecção e esterilização, as precauções específicas, que é o que a gente vai conversar nessa aula. E aqui para a porta de entrada, mais uma vez, ó, higiene das mãos, técnica asséptica, né? Cuidado com os procedimentos que vai ser realizada, como, por exemplo, cuidado com feridas, com dispositivos invasivos. Então, todas essas são medidas de controle. E muitas das medidas de controles para interromper a cadeia de transmissão epidemiológica, elas são medidas de biossegurança. Quando a gente pensa no ambiente hospitalar, né, a gente tem muito micro-organismo, gente. Então, quando a gente olha esse iceberg, eu consigo ver a pontinha do iceberg, que é o que se traduz nos processos infecciosos, e o restante todo do iceberg é o processo de colonização. Então, a gente tem que entender que tem micro-organismos em todos os espaços, nos utensílios, no ambiente mesmo, quando a gente está respirando. Então, por isso que é a necessidade de ter bastante cuidado e aí desenvolver os protocolos, né, necessário a ser aplicado em função do cuidado de cada patologia. Então, quais são os tipos de precaução, os protocolos, né? Esses protocolos, eles são formulados pela Anvisa, né, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que quer dizer as medidas de biossegurança que a gente vai utilizar em determinadas situações. Aí a gente vai ter as precauções padrão, que vai ser utilizada em todo e qualquer tipo de atendimento, e as precauções expandidas, né, que são a de contato, gotícula e aerossóis, que a gente vai estudar agora detalhadamente. Precaução de padrão. Devem ser seguidas em todos os pacientes, independente da suspeita ou não de infecções, né? Exemplos, higienização das mãos, né, que a gente tem que fazer em vários momentos do nosso trabalho, a utilização de luvas e avental, né? Luvas quando a gente tiver risco de contato com sangue, secreções ou mucosas, né? E o avental, o uso contínuo durante todo o atendimento. Óculos e máscara, que também só vão ser utilizados quando tiver risco de contato de sangue ou secreção, né, com os olhos ou a boca e nariz. E outra precaução é o uso da caixa pérfuro-cortante, ou que a gente chama também de Scarpac, né, que é para a gente descartar seringas e agulhas, sem desconectar ou reencapá-las, né, para não ter o risco aí de ter um acidente com pérfuro cortante. Então, essas precauções têm que serem utilizadas em todos os atendimentos. São as precauções padrão. É o protocolo padrão. Segundo protocolo que a gente vai ter é o protocolo de precaução de contato. Quando que é indicado esse protocolo? Quando eu tenho infecção ou colonização por micro-organismos multiresistentes, varicela, infecções de pele, de tecidos moles ou com secreções não contidas no curativo, né? Então, assim, quando eu tenho patologias que são transmitidas pelo contato. Nesse caso, mantém-se higienização das mãos, a utilização do avental, a necessidade de utilizar
luva em toda manipulação com o paciente, tá? E também a necessidade do quarto privativo, né? Se não houver no hospital a possibilidade de ter um quarto privativo, a distância entre o mínima entre os leitos, entre as camas, tem que ser de no mínimo 1 metro. E todos os equipamentos que são utilizados no atendimento desse paciente, como termômetro, o esfigmomanômetro e estetoscópio, eles devem ser de uso exclusivo do paciente. Em caso da necessidade de isolamento, né, para esse paciente que está com essa patologia que exige esse cuidado com o contato, o paciente ele deve ficar sozinho no quarto, ou no máximo junto a outro paciente que tenha o mesmo micro-organismo. Ele não pode sair do quarto, preferencialmente, né? Caso seja necessário que ele saia do quarto, tem que ser feito sob a supervisão de um profissional para evitar a contaminação de outras áreas do hospital. Tem que usar avental e luva sempre que for entrar em contato com esse paciente ou com qualquer superfície próxima a esse paciente que pode estar colonizada ou contaminada, né? O material que a gente utiliza com esse paciente tem que ser descartado logo após o uso, por isso aqui também o uso do avental descartável, né, se for possível, e todo equipamento, né, como termômetro, aparelho de pressão, estetoscópio, todos os equipamentos têm que ser de uso exclusivo do paciente. O próximo protocolo é o de transmissão por gotículas, né? Então, como ocorre essa transmissão? Ocorre quando a gente tem contato com o paciente por gotículas, que são eliminadas quando ele fala, tosse, espirra, né? E também na realização de alguns procedimentos, como a aspiração de secreção. Essas gotículas, gente, elas são de tamanho considerado grande, então são maior que 5 micro, né? Elas atingem até 1 metro de distância e rapidamente se depositam no chão. Alguns exemplos de patologia que são transmitidas por gotículas, a doença meningocócita, a gripe, agora podemos citar também o Covid-19, né? Coqueluche, difteria, cachumba e rubéola. Nesses casos, que a gente vai ter transmissão por gotículas, o protocolo exige a higienização das mãos, a máscara cirúrgica, né? O profissional precisa utilizar a máscara cirúrgica. O paciente vai precisar utilizar a máscara cirúrgica quando for necessário fazer algum transporte, né? Então, quando ele estiver em isolamento no quarto privativo sozinho, ele não precisa utilizar a máscara cirúrgica. E um quarto privativo, né? Se houver essa disponibilidade. Se não, também pode ser colocado com outros pacientes que tenham a mesma patologia, lembrando aquela distância mínima de no mínimo 1 metro entre as camas, né? Entre os leitos. No caso do isolamento hospitalar, gente, para gotícula, deve ser internada em quarto privativo, né? Único paciente, preferencialmente. Se não for possível, distância entre o leito de 1 metro. A porta do quarto deve permanecer sempre fechada. Todas as pessoas que entrarem no quarto, inclusive as visitas, devem utilizar a máscara cirúrgica durante todo o tempo que permanecer no quarto. Ao sair do quarto, a máscara deve ser jogada no lixo, não pode ser reutilizada depois. O paciente ele não pode sair, a não ser que seja preciso, né? E caso o paciente precise sair do quarto, ele vai ser transportado com máscara cirúrgica, né? Durante todo o tempo que ele estiver fora do quarto. Quando o paciente estiver no quarto sozinho, ele não precisa utilizar a máscara. Outro tipo de transmissão que a gente pode ter é a transmissão por aerosóis, que ocorre por partículas que são eliminadas também durante a respiração, a fala, a tosse, o espirro, só que essas partículas elas já são menores que 5 micro, né? E elas permanecem suspensas no ar por mais tempo, podendo ficar até horas, atinge outros ambientes, né? E podem ser carregadas aí por corrente de ar, então ela pode aí transmitir por mais tempo. Exemplos de doenças que a gente tem transmissão por aerosóis é a tuberculose, o sarampo, varicela, herpes zoster. E o protocolo de precaução para aerosóis, né, permanece
a higienização das mãos. Aqui a gente já vai ter a utilização da máscara N95 para o profissional e a máscara cirúrgica para o paciente quando tiver transporte, e o quarto privativo, né? Inclusive a portinha agora está fechada, porque a preferência é que fique em quarto com a porta totalmente fechada, né? Só vai abrir quando houver necessidade, justamente porque os aerossóis eles podem se dispersar para outros ambientes pela corrente de ar. No caso de isolamento, né, para precaução por aerossol, o paciente deve ficar obrigatoriamente em um quarto sozinho, né? O quarto, se possível, ele deve ser com pressão negativa, né, com ar-condicionado de alta pressão de filtro, de alta eficácia, já que os aerossóis eles permanecem por mais tempo nas correntes de ar. A porta do quarto deve ficar sempre fechada e, nesse caso, é obrigatório o uso de máscara tipo N95 para todo profissional que entrar no quarto. E se precisar sair do quarto, esse paciente ele deve utilizar a máscara cirúrgica. Aproveitando agora para falar um pouquinho sobre o Covid-19, né, que a gente está ouvindo muito a utilização desse termo agora, isolamento, né? Então, é importante que a gente entenda a diferença sobre o que realmente estamos fazendo nesse momento, né? Então, o que é o distanciamento social? É o que a gente está praticando, né? Que tem que ser praticado por todas as pessoas que estejam expostas ao vírus ou não. E esse conjunto de medidas inclui evitar aperto de mão, aglomeração, ficar pelo menos 1,5 metro de distância de outras pessoas e, mais importante, permanecer em casa se você estiver doente, tá? O isolamento é já quando a gente tem o diagnóstico da doença. Quando a gente tem um diagnóstico de Covid-19, aí esse paciente vai entrar em isolamento, para que as pessoas que estão doentes, serve para as pessoas que estão doentes, né? Manter os infectados longe de quem está saudável. O objetivo dessa medida é conter a propagação do vírus. Então, aqui vai ser aplicado o protocolo de precaução por gotícula, né, que diz que essa pessoa tem que ficar no quarto separado, né, e que não pode ter contato com as outras pessoas, principalmente porque esse vírus ele pode ser transmitido em contato com os objetos e também pelas vias aéreas, né? E a quarentena ela é imposta a pessoas para restringir o movimento daqueles que foram expostos a uma doença contagiosa. O objetivo é observar se as pessoas ficaram doentes. Por exemplo, quem viajou para o exterior, que chega agora, precisa entrar em quarentena. Vai ficar ali 14 dias, né? De 7 a 14 dias em observação para ver se tem algum sintoma da doença, né? Porque o Covid-19 pode ser também assintomático. E quando ela é assintomático, a pessoa não tem sintoma, mas continua transmitindo para outras, né? Então, é importante para a gente saber essa diferença dos conceitos, né? Então, o que todo mundo está fazendo, distanciamento social. Isolamento, só a pessoa que está doente, né? E quarentena é uma precaução, né? Pessoas que foram a locais que tiveram contato com pessoas infectadas precisam ficar aí em observação. E agora a nossa atividade do dia. Vocês vão acessar as tarefas da disciplina e vão responder algumas questões sobre os tipos de precaução e isolamento, né? Quero que vocês pesquisem quais doenças, né, exemplos de doenças que precisam de precaução de contato, de gotículas, de aerossóis, e também o que é o isolamento reverso, que depois a gente vai discutir sobre isso, né? Mas essa atividade está descrita lá nas tarefas do dia para vocês responderem, ok? Então, até a próxima aula.